Olá, me chamo Raíssa Wini e tenho a honra de ser mediadora nessa live de lançamento do Panorama da Saúde Mental, que é uma ferramenta inédita de pesquisa e monitoramento sobre saúde mental, criada em conjunto pelo Instituto Cactus e Atlas Intel. Uma das principais motivações para a criação dessa pesquisa é a carência de informações e dados atualizados consistentes sobre saúde mental no país e poder dar insumos para as diversas áreas, como a academia, a comunicação, as políticas públicas que estão representadas aqui pelos nossos convidados hoje. Gostaria de agradecer quem está nos acompanhando neste momento pelo YouTube, também todas as pessoas aqui presentes e aos nossos convidados. Então, quero fazer uma rodada rápida aqui de apresentação, começando pela Isabela Camargo, que é jornalista, apresentadora, palestrante, promotora de saúde e bem-estar no trabalho e longevidade. Obrigada, Raíssa. Boa tarde a todos. Seja bem-vinda. Quero chamar também Christian Killing, professor do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui. Também quero chamar Daniel Sorans, atual secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro, médico com mestrado em saúde pública e doutorado em epidemiologia pela Fiocruz, onde também é professor e pesquisador. Seja bem-vindo. Obrigado. Temos também a deputada Tabata Amaral, que não pôde estar presente com a gente aqui nesse momento, mas ela participará através de um vídeo, que vocês poderão assistir daqui a pouco. E que bom tê-los conosco. A presença de vocês é muito importante para a gente poder criar esse espaço de diálogo sobre saúde mental no Brasil e discutir a importância disso na aplicação de pesquisas inéditas, né? Acho que aqui a gente tem um começo de uma longa história. Como parte da programação, teremos um momento para apresentar a pesquisa, que vocês logo vão conhecer mais aprofundadamente alguns dados, com esses dados que foram gerados, e na sequência teremos um momento de diálogo entre os nossos convidados. Então, um momento onde a gente vai fazer algumas perguntas e vocês vão poder também trazer as contribuições de vocês. Então, para a gente começar, convido a todos e a todas a conhecerem mais sobre essa pesquisa. No vídeo a seguir, a gente vai exibir daqui a pouquinho o vídeo, vamos assistir algumas das pessoas fundamentais nesse processo, que são a Maria Fernanda Rezende Quartiero, que é a fundadora e diretora do Instituto Cactus, a Luciana Barrancos, que é a gerente executiva do Instituto Cactus, e o Andrei Roman, que é o CEO do Atlas Intel. Então, gostaria de chamar o vídeo agora. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. O meu nome é Maria Fernanda Rezende Quartiero e sou fundadora e diretora-presidente do Instituto Cactus, uma organização filantrópica e de direitos humanos que atua de forma pioneira para ampliar e qualificar o debate com os cuidados em prevenção de doenças e promoção de saúde mental no Brasil. É uma grande honra e com muito entusiasmo que lançamos o Panorama da Saúde Mental, que representa um marco significativo em nosso compromisso com a saúde mental da população brasileira. Ao longo dos anos, sentimos a carência de informações e dados atualizados e consistentes sobre a saúde mental no país, o que tem sido um desafio para entendermos e endereçarmos, com abordagens efetivas, a realidade vivida pelos brasileiros no que diz respeito à sua saúde mental. E é por isso que decidimos capitanear a iniciativa de criar esta ferramenta de monitoramento contínuo para coletar dados sobre a saúde mental da população de forma constante e periódica. Com a supervisão de um comitê científico dedicado, nos comprometemos a desenvolver uma ferramenta inovadora e potente, construída a partir de questionários validados internacionalmente, mas que também é capaz de ser culturalmente sensível à realidade brasileira, o que nos permitirá obter informações concisas e robustas. Nosso objetivo não se limita apenas à coleta de informações. Nós criamos um índice de saúde mental que busca mobilizar mais atores e qualificar as discussões em torno deste tema de maneira mais ampla. Essa abordagem permitirá aprofundar o nosso entendimento sobre a complexidade da saúde mental e nos guiará nas tomadas de decisões mais assertivas e embasadas. Queremos o panorama da saúde mental
Com isso, sensibilizar a sociedade em relação ao tema, combater os estigmas, oferecer subsídios para a produção de conhecimento acadêmico e científico, para fomentar a inovação no campo e também para apoiar na formulação e implementação de políticas públicas mais eficazes. Olá, eu sou Andrei Homan, CEO da Atlas Intel, uma empresa de tecnologia de dados que desenvolve produtos avançados de inteligência e metodologias inovadoras para pesquisas em diversas áreas de conhecimento, no Brasil e internacionalmente. Desde o início da parceria entre o Instituto Cactus e a Atlas Intel, fiquei entusiasmado com a possibilidade de iniciarmos um monitoramento periódico, sistemático e exaustivo da saúde mental dos brasileiros, colocando dessa maneira as bases para melhor ancorar as políticas públicas e o trabalho das autoridades responsáveis, como também do terceiro setor, em dados e evidências científicas, como atualização semestral. Os dados coletados no contexto deste estudo também poderão ser aproveitados por pesquisadores e pela comunidade acadêmica, realizando comparações com outros estudos e analisando as dinâmicas da saúde mental ao longo do tempo. Para garantir o sucesso e a robustez deste estudo, a equipe da Atlas Intel estudou a metodologia de grandes estudos populacionais sobre a saúde mental a nível global e elaborou uma abordagem que está focada em 3 eixos. Vou falar sobre cada um. Abrangência e representatividade demográfica e territorial da pesquisa, a eliminação do viés de interação humana na coleta dos dados, o desenvolvimento e a aplicação de indicadores robustos com base em pesquisas acadêmicas anteriores, validadas pela comunidade científica. Vou começar então falando sobre a abrangência e a representatividade da pesquisa. A primeira coleta do Panorama de Saúde Mental contemplou 2.248 brasileiros em 746 municípios em todas as regiões do país, incluindo áreas urbanas e rurais. Os respondentes chegaram a participar dessa pesquisa de maneira aleatória por via digital. O recrutamento digital aleatório utilizado pela Atlas Intel possibilitou o alcance em territórios remotos e de difícil acesso, contemplando respondentes em municípios que dificilmente seriam incluídos numa amostragem de uma pesquisa presencial, seja ela uma pesquisa domiciliar ou em ponto de fluxo. Ao longo do tempo, a Atlas Intel desenvolveu uma metodologia de calibragem amostral de alta precisão, a partir de um conjunto amplo de dimensões de representatividade. Essa metodologia, também aplicada a este estudo, possibilitou a resolução sistemática da super- ou subrepresentação de grupos demográficos específicos através da estimação de pesos individuais para cada um dos respondentes. Vamos falar agora sobre a questão do viés da interação humana. A saúde mental é um tema complexo de pesquisa por conta da resistência que muitas pessoas têm em termos de se abrir um para o outro. Muitas vezes observamos dentro das nossas próprias famílias ou entre os nossos amigos a dificuldade de conversar sobre diversos desafios no campo da saúde mental, desde processos aparentemente comuns que afetam muitos de nós, como estresse, cansaço e a dificuldade de concentração, até desafios mais sérios. Essa dificuldade de falar a respeito e de responder perguntas relativas à saúde mental é muitas vezes magnificada na presença de um interlocutor desconhecido, o que pode ter o efeito de induzir um viés de interação humana nos dados coletados no contexto de uma pesquisa. A coleta digital utilizada pela Atlas, que possibilitou a coleta das respostas sem um entrevistador, garantiu então a anonimidade plena dos participantes na hora de responder à pesquisa, removendo desta maneira uma importante fonte de viés. Vou então também falar sobre a aplicação de indicadores robustos no contexto deste estudo. As perguntas utilizadas no estudo pertencem a questionários aplicados e validados internacionalmente, como o General Health Questionnaire, GHQ, em português chamado de Questionário Geral da Saúde, na versão com 12 perguntas, e o Patient Health Questionnaire, PHQ, em português chamado de, ou conhecido sob o nome de Questionário de Saúde do Paciente, na versão com 9 perguntas deste questionário. Esses questionários, cada um com suas inerentes críticas e deficiências, são, no entanto, algumas das abordagens mais conceituadas e utilizadas a nível internacional para medições da saúde mental em grande escala e possibilitam, dessa maneira, a comparação da situação brasileira com a realidade dos outros países.
Estamos muito animados em dividir os principais achados da pesquisa com vocês. Desta que foi a nossa primeira coleta de dados na construção de uma série histórica de saúde mental. Apresentamos aqui o Panorama da Saúde Mental, uma ferramenta dinâmica de pesquisa e monitoramento contínuo da saúde mental dos brasileiros. De forma breve, eu gostaria de introduzir os responsáveis pela execução do projeto. Esse projeto é fruto de uma parceria do Instituto Cactus e da Atlas Intel. Todo o trabalho também contou com o apoio técnico de um comitê científico independente. Gostaria de, nesse momento, destacar esse apoio, que foi fundamental para o desenvolvimento da iniciativa, e também agradecer a todos os membros do Conselho Científico pelo tempo e dedicação ao projeto. Também destaco que o projeto teve aprovação do Comitê de Ética da Universidade de Santo Amaro. A ideia de criar um panorama da saúde mental brasileira surgiu pela constante necessidade de se obter e acessar dados sobre saúde mental, principalmente em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Se um povo se define, pelo menos em parte, pelas histórias que ele conta, aqui entendidos como dados, então, o que as histórias que deixamos de contar dizem sobre a gente? Sempre foi o posicionamento do Instituto Cactus de defender a necessidade de acesso a dados de qualidade para a criação, monitoramento e implementação de programas e políticas públicas, intervenções a nível sistêmico, bem como pesquisas e inovações que visem a prevenção de doenças e promoção de saúde mental. Entendemos que essa abordagem é de extrema importância e relevância em um contexto não só nacional, como global, de aumento da demanda por informações e cuidados relacionados à saúde mental. Como foi, inclusive, observado durante a pandemia de Covid-19, por exemplo. Vamos contar mais para vocês sobre essa ferramenta dinâmica de pesquisa e sobre os achados da nossa primeira coleta com a nossa gerente executiva, Luciana Barrancos, e o CEO da Atlas Intel, Andrei Romano. Obrigada, Maria Fernanda. É uma grande alegria podermos dividir os resultados deste projeto, que representa o primeiro passo na criação de uma série histórica sobre a saúde mental da população brasileira. Com isso, poderemos trabalhar esse tema de forma cada vez mais central na nossa sociedade. Acreditamos que este e os futuros relatórios poderão ancorar pesquisas acadêmicas, o desenvolvimento de políticas públicas e a ampliação do debate sobre o tema para a população geral. A seguir, contaremos mais sobre a metodologia aplicada, o índice de saúde mental que criamos e alguns dos principais destaques da coleta. A metodologia desenvolvida pela Atlas Intel permite obter uma amostra representativa da população brasileira de todas as regiões do país. Além disso, por se tratar de uma coleta de dados em formato digital, diminui o viés de respostas sobre o tema de saúde mental, que ainda pode ser visto como estigma por algumas pessoas. Ainda podemos observar que as informações coletadas permitem subanálises de demografias específicas e o cruzamento de dados para análises mais amplas e granulares sobre os temas abordados. Para a criação do panorama, foram usados questionários validados internacionalmente e comumente utilizados para avaliações e pesquisas sobre saúde mental. Isso foi pensado para proporcionar a comparação com outros estudos que utilizam as mesmas métricas. Além disso, o uso desses questionários permite que se agreguem dimensões pré-existentes, não com o objetivo de categorizar, mas sim com o objetivo de aprofundar o entendimento das nuances acerca da complexidade de fatores envolvidos com a saúde mental. Ainda levantamos, internamente, perguntas que exploram fatores associados positiva ou negativamente com a saúde mental, conforme exemplificaremos mais adiante. Optamos por criar 2 módulos para o relatório. O primeiro é um módulo fixo, que engloba perguntas que serão repetidas em todas as coletas e análises de dados futuras. O segundo é um módulo variável, que, como o nome sugere, inclui perguntas que variam de acordo com temas de interesse dentro da área de saúde mental. Nesse relatório, o tema avaliado no módulo variável foi o uso de acesso aos serviços de saúde mental. Aqui vamos então apresentar os principais resultados dos 2 módulos. Uma ressalva que é importante fazermos antes de olharmos esses dados é a de que, apesar do método robusto
e randômico de coleta de dados desenvolvido pela Atlas, alguns grupos têm menor representação amostral e, por isso, podem apresentar maior margem de erro nas análises e inferências, como no caso, por exemplo, da população transgênera. O carro-chefe do panorama da saúde mental foi a criação de um índice chamado Índice Instituto Cactus Atlas de Saúde Mental, também conhecido a partir de agora como ICASME. O ICASME é uma representação numérica do estado de saúde mental geral da população brasileira acima de 16 anos de idade, representado por uma escala de 0 a 1000 e foi obtido a partir de 3 fatores: confiança, vitalidade e foco. A confiança é representada por uma nuvem e reflete a autoestima e autoconfiança sobre seu papel na sociedade. Uma nuvem maior significa um grau maior de autoconfiança. A vitalidade é representada por uma estrela e diz respeito à disposição e à capacidade de ação para superar desafios e adversidades do cotidiano. Uma estrela maior significa mais vitalidade. O foco é representado por um olho e diz respeito à habilidade de se relacionar com o entorno de forma produtiva, conseguindo se concentrar, tomar decisões e realizar as atividades do dia a dia. Uma pupila menor significa um grau maior de foco. O ICASME, portanto, é a representação numérica e visual do agrupamento desses fatores. Nessa linha, um ICASME de 1000 significaria que toda a população brasileira teria o grau máximo de confiança, vitalidade e foco. Criar esse índice permite a comparação futura com os resultados das próximas coletas e um monitoramento sistemático da saúde mental. Nesse estudo, a média do ICASME na população brasileira foi de 635 pontos. O aspecto da confiança foi de 733, da vitalidade de 637 e do foco de 535 pontos, sendo o foco então a área com maior queixa dos respondentes. O ICASME não deve ser interpretado dentro de uma escala binária, bom ou ruim, e também não reflete, por mais que possa estar associado a construtos comumente associados com a saúde mental, como felicidade, tristeza ou até transtornos de saúde mental. Para a visualização do ICASME, a Mandala oferece a possibilidade de mapear de maneira visual a representação do foco, da confiança e vitalidade a nível de um indivíduo, do grupo ou da população brasileira como um todo. As diversas configurações possíveis da Mandala, inclusive para uma pontuação idêntica dentro do ICASME, revelam uma complexidade e a diversidade de experiências de grupos e indivíduos, e ressalta uma necessidade de abordarmos o tema de saúde mental de uma maneira flexível e multidimensional. Conforme comentamos anteriormente, a metodologia permite que sejam realizadas análises demográficas do ICASME. A coleta contou com perguntas pormenorizadas sobre o perfil sociodemográfico da população, incluindo recortes de gênero, identidade de gênero, orientação sexual, renda, religião, ocupação PEA, região, idade, entre diversos outros fatores. Isso é relevante, pois essa análise granular permite a comparação entre diferentes grupos e a priorização de demografias específicas. Dentre os resultados que chamaram a atenção na coleta, a partir do ponto de vista sociodemográfico, destaca-se a diferença do valor do ICASME entre homens e mulheres, sendo que o das mulheres teve um valor menor do que o dos homens, e também o menor valor dos grupos transgêneros e não binário em relação aos demais. Outro fator que se destacou foi o perfil ocupacional dos respondentes e o valor do ICASME. Aqui, podemos perceber que pessoas procurando emprego possuem o menor ICASME dentro da categoria, assim como pessoas que realizam trabalho doméstico e estudantes. Esses dados reforçam a ideia de que fatores sociais e estruturais afetam a saúde mental da população, e isso é um exemplo de como essa pesquisa pode ser aplicada e direcionar programas e políticas públicas, por exemplo. Sobre orientação sexual, observa-se que heterossexuais têm ICASME maior que os demais grupos. Ainda, dentro do grupo LGBTQIA+, homossexuais têm ICASME maior que as demais orientações. Idade apareceu como um fator associado ao ICASME. Jovens entre 16 e 24 anos apresentaram ICASME menor do que adultos e idosos. Uma grande contribuição do projeto também diz respeito à inclusão na pesquisa de perguntas sobre o cotidiano das pessoas, hábitos de vida e comportamentos, abordados na literatura como associados positiva ou negativamente com a saúde mental,
como a frequência em que diversos eventos ocorreram nas 2 semanas anteriores à coleta da pesquisa. Alguns exemplos dizem respeito ao encontro com amigos, brigas com familiares, bullying, sofrer com doenças crônicas, se sentir feio ou pouco atraente, prática de esportes, dentre vários outros. Vamos destacar aqui os principais achados e exemplificar algumas das associações possíveis de serem feitas a partir dos dados da pesquisa. Dentre todas as perguntas feitas, um dos dados que mais chama atenção foi referente à preocupação com a situação financeira. 88% dos respondentes afirmaram terem se preocupado com a situação financeira em algum grau nas 2 últimas semanas anteriores à coleta da pesquisa. Destes, 58% relataram ter tido essa preocupação 3 vezes ou mais. Tal fator apresentou associação com os resultados do ICASME, que foi de 531 neste grupo, contra um ICASME de 805 entre aqueles que não se preocuparam nenhuma vez. Este tipo de análise permite uma compreensão mais ampla sobre a associação entre preocupação financeira e saúde mental. Outro destaque da pesquisa diz respeito aos diversos cruzamentos possíveis a partir dos questionários, das variáveis demográficas e hábitos de vida. Nesse sentido, a metodologia da coleta de dados permite que se compare diferentes parâmetros estudados. Ou seja, neste exemplo, é possível analisar os dados de forma ainda mais detalhada e se observar quais grupos demográficos apresentaram maiores queixas em relação à preocupação financeira, por exemplo. Aqui, observamos que aqueles com maior preocupação são as pessoas que realizam tarefas domésticas, como ocupação, pessoas com filhos de até 8 anos e pessoas transgêneras, entre outros. Estes tipos de cruzamento e recortes podem ser realizados para todas as perguntas, tanto do módulo fixo quanto do módulo variável, ampliando a compreensão acerca da saúde mental, seus aspectos estruturais e também o acesso à informação sobre quais segmentos sociais precisam ser priorizados. Nessa mesma linha, podemos analisar as respostas referentes aos outros comportamentos e hábitos de vida e sua associação com o ICASME. Por exemplo, ter encontrado com amigos, se sentido feio ou pouco atraente, praticado esportes ou brigado com familiares. Aqui, observamos outros comportamentos que se destacam na associação negativa com a saúde mental, como brigas com familiares e baixa autoestima. Em contrapartida, comportamentos considerados positivos para a saúde mental, como a prática de esportes e socialização, estão associados com valores mais altos de ICASME. Não só isso, mas também podemos observar qual aspecto do ICASME, confiança, vitalidade e foco, está mais associado com o comportamento observado, mas sempre lembrando que não estamos só estabelecendo uma relação de causalidade, mas sim observando uma associação entre comportamentos e ICASME. Por exemplo, a prática de esportes tem uma associação maior com vitalidade e foco, e menos relevante com confiança. Em contrapartida, briga com familiares e se sentir pouco atraente tem uma associação mais pronunciada com os 3 fatores. Essas nuances podem ser úteis para criar a construção de olhares, soluções e políticas públicas e pesquisas no tema, de acordo com a mandala de grupos específicos e cruzamentos de dados. Muito obrigado, Luciana. Conforme citamos anteriormente, a pesquisa conta também com um módulo variável, que é escolhido a partir de temas de interesse que irá sendo modificado a cada coleta para investigar com profundidade esses temas selecionados. Para essa coleta de dados foi escolhido o tema Uso e acesso de serviços de saúde mental, para entendermos como os brasileiros estão cuidando hoje da saúde mental deles. Aqui foram feitas perguntas sobre consulta com psicólogo e psiquiatra, uso de terapias alternativas e medicamentosas, acesso a serviços de saúde mental e o grau de satisfação com os serviços acessados. Dentro das respostas obtidas, uma das que mais chama a nossa atenção é o número de pessoas que reportaram fazer psicoterapia. Se trata apenas de 5,1% da população brasileira adulta que afirmou fazer psicoterapia. Sobre o uso de medicação para uso contínuo para problemas emocionais, comportamentais ou relacionados ao uso de substâncias, 16,6% dos respondentes afirmaram fazer uso, sendo 77,7% deles há mais de um ano. Em relação ao grau de satisfação com o acesso aos serviços de saúde, 41% dos respondentes afirmaram estar insatisfeitos ou muito insatisfeitos. Esse tipo de resultado aponta para a importância de se fortalecer os serviços de saúde mental. Obrigada, Andrei. Vocês podem encontrar o sumário executivo da pesquisa, solicitar o relatório completo e acessar mais informações no site
panoramasaudemental.org. Essa é a primeira de uma série de coletas semestrais para a construção de uma série histórica de um índice de saúde mental. Gostaríamos de convidar vocês a acompanharem nossas redes sociais e site para conhecerem mais da pesquisa e seus desdobramentos. Muito obrigada pela atenção de todos. Agora eu passo a palavra para a Raíssa, para que a gente possa iniciar nossa conversa com a nossa mesa de debate. Obrigada e bom evento a todos e todas. Obrigada, Andrei. Obrigada, Luciana. Agora que vocês já conhecem um pouco mais sobre a pesquisa, já deu para ter um panorama, né, geral, a gente vai começar a nossa conversa com os convidados. Mas antes disso, gostaria de comunicar que vocês receberam um QR Code no qual vocês podem colocar as perguntas que vocês tiverem ao longo dessa programação para que algumas dessas perguntas sejam direcionadas aos convidados. Então, fiquem à vontade ao longo da programação para realizar essas perguntas, tá bom? E quem está pelo YouTube pode colocar suas perguntas pelos comentários, que a gente também vai estar de olho e tentando encaminhar aqui para os nossos convidados. Para a gente começar essa conversa, vou chamar Christian. Christian, na sua perspectiva, né, como consultor do Conselho Científico do Panorama da Saúde Mental e pesquisador da área da psiquiatria, quais são os dados que você destacaria nesse estudo, nessa pesquisa? Algo assim que tenha lhe chamado atenção, que você queira destacar? E por último, para complementar, desses dados que você já deu uma olhada, né, o que pode ser priorizado na agenda de pesquisas acadêmicas sobre o tema da saúde mental? Então, fique à vontade para trazer suas contribuições. Legal, muito obrigado, Raíssa. É um prazer muito grande estar aqui hoje, né? Esse é um trabalho que já vem aí de mais de ano, né? Que o Instituto Cactus e o Atlas têm desenvolvido esse processo de coleta de dados que tenham uma ancoragem bastante sólida do ponto de vista científico, o que é extremamente importante, mas que também, ao mesmo tempo, traz algo extremamente inovador, né? E eu acho que ineditismo foi uma palavra que apareceu aqui, eu acho que ela resume bem esse momento que a gente está vivenciando hoje. A ideia de ter um indicador que ele vai um pouco além das fronteiras acadêmicas, que a gente sabe que muitas vezes na academia a gente faz trabalhos de pesquisa que acabam não chegando na população, e acabam não tendo o impacto que a gente desejaria. Isso é um diferencial muito importante do panorama de saúde mental. Eu diria, a Maria Fernanda mencionou no vídeo, né, de que a gente não tem muitos dados de países de média e baixa renda, países de média renda como o caso do Brasil, isso é verdade, mas eu diria que o que a gente está vendo hoje aqui, o ICASME, é um indicador, é uma ferramenta de causar inveja, inclusive aos países ricos. A gente vê que mesmo em países da Europa e da América do Norte, a gente não tem, na imensa maioria das vezes, um indicador como a gente vai ter a partir de agora com o ICASME. Então, acho que esse é um momento crucial para trazer de maneira mais tangível o tema da saúde mental. Acho que todos sabemos aqui como a pandemia, né, com todos os seus problemas, trouxe a saúde mental para a vida de todos nós, para a vida da sociedade brasileira, sociedade mundial talvez, mas focando aqui no aspecto brasileiro. A pandemia hoje, a saúde mental, melhor dizendo, hoje, ela entra pela porta da frente. Mas a gente vê que não basta falar da saúde mental, a gente tem que poder agir. E para isso a gente precisa de parâmetros, a gente precisa de dados para guiar as decisões que a gente vai tomar, seja do ponto de vista de saúde pública e mesmo de trazer a sociedade, a comunidade de maneira mais ampla para esse debate de uma maneira um pouco mais efetiva. Né? Muitas vezes, né, a ideia de a saúde mental é algo subjetivo, que a gente não tem como ter muito parâmetro. Evidentemente, a subjetividade é algo central na nossa saúde mental. E aqui a ideia não é deixar a subjetividade de lado, mas a gente tem que ter dados e parâmetros para tomar decisão. E eu vou focar aqui num aspecto que me chamou, tem muito dado interessante, assim, recomendo que todo mundo entre lá no panorama-da-saude-mental.org, baixe o relatório, realmente tem muita riqueza de dados para a gente ainda trabalhar nos próximos muitos tempos aí pela frente, mas eu vou chamar a atenção de um aspecto, e aí obviamente eu tenho que fazer um conflito de interesse aqui. Eu sou psiquiatra da infância e adolescência, trabalho com crianças e adolescentes e jovens,
que é o dado sobre a saúde mental dos jovens, né? A gente viu ali que a pesquisa pegou indivíduos a partir dos 16 anos, então a gente não sabe o que acontece ali antes dos 16 anos, mas a gente vê que vai crescendo, né? Se a gente vai vindo para trás no ciclo vital, a gente vê uma piora do ICASM quanto menor a idade do indivíduo. E isso é algo extremamente preocupante. É extremamente preocupante por uma série de razões. A gente sabe que os transtornos mentais começam na infância e adolescência. 75% dos casos de transtornos mentais começa antes dos 25 anos de idade. Então, assim, não é pouca coisa. 3/4 dos transtornos mentais começam no primeiro quarto, né, de vida, se a gente for pensar num ciclo de 100 anos de vida. Mais do que isso, essa é uma população então a gente tem uma incidência, a gente tem um crescimento dos problemas de saúde mental muito grande nessa população. É uma população que muitas vezes vai levar esses problemas ao longo da sua vida. Então, a gente tem aqui um impacto tremendo numa população vulnerável e que vai carregar isso para frente. Se a gente fala da população brasileira em específico, a gente tem uma questão mais importante ainda. Nesse momento, a gente tem em torno de 50 milhões de jovens no Brasil. A gente talvez nunca mais vai ter essa quantidade de indivíduos. A gente tem um bônus demográfico hoje na sociedade brasileira que provavelmente não vai se repetir tão cedo. Então, a gente tem uma oportunidade única como país de melhorar a saúde mental desta e das futuras gerações. E eu acho que o dado, né, do panorama de saúde mental, medido através do ICASM, ele é muito claro, que a gente precisa atuar precocemente para trabalhar as questões de saúde mental. Eu mencionei, né, que as questões de saúde mental elas são relevantes no Brasil e são relevantes no mundo. E aí é interessante, o ICASM, ao mesmo tempo, ele permite, por usar instrumentos que são padronizados na literatura, ele permite comparações com outros lugares do mundo. E eu acho que isso também vai ser extremamente relevante do ponto de vista de potencialidade de pesquisas acadêmicas. Mais do que isso, a gente tem uma medida agora nesse momento, né, apenas ainda, mas no segundo semestre agora a gente deve ter a segunda medida. Esse acompanhamento longitudinal ao longo do tempo também vai ser fundamental para a gente poder pensar, do ponto de vista mais macro, né, das questões que acontecem na sociedade brasileira, os impactos na saúde mental da nossa população, tanto das questões negativas quanto das questões positivas que acontecem na sociedade brasileira. E eu acho que a gente está frente aqui a um indicador que vai ser muito importante para a gente pensar o quanto a gente está inovando e quanto essa inovação pode ter de impacto na promoção da saúde mental da sociedade brasileira. A gente vê em outros países, né, investimentos muito grandes na área da saúde mental. No Brasil, a gente ainda tem investimentos limitados, mas mesmo nos países ricos que conseguem investir mais em saúde mental, a gente não vê o problema da saúde mental diminuindo. Então, tem uma equação aqui, uma conta que parece que não fecha. Não que a gente não queira mais dinheiro para a saúde mental, mais investimentos em saúde mental, mas simplesmente colocar mais dinheiro não vai ser a solução. A gente precisa inovar. A gente precisa fazer diferente e a gente precisa poder avaliar se essas inovações vão ter impacto ou não. O ICASM ele permite. E aí eu vou trazer alguns princípios que eu acho que podem guiar essa inovação em saúde mental e eu espero que a gente possa, a partir desse debate, a partir dos dados que o ICASM traz, poder mudar um pouco uma cultura de saúde mental no Brasil e poder avaliar, inclusive, com um ICASM melhor daqui a pouco, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Então, acho que tem alguns aspectos, né? Um deles é o aspecto da prevenção, né? Focando aqui de novo na questão dos jovens. Os cuidados em saúde mental ainda são muito focados em tratamento. A gente ainda está muito ancorado no modelo que tem que ter o problema daí para a gente tratar. Então, a gente fala muito mais em doença mental do que em saúde mental. Então, essa é uma mudança, um princípio que eu acho que é fundamental que a gente possa mudar aqui. O outro, eu acho que o ICASM traz de maneira muito certeira, que é a ideia de que a saúde mental não é algo tudo ou nada. Não é eu tenho ou não tenho saúde mental. Existe um espectro, existe uma dimensão de saúde mental. E a gente poder entender isso para cada indivíduo e poder pensar no cuidado de cada indivíduo a partir dessa dimensão. Então, poder entender que tem indivíduos muito graves que vão precisar de cuidados até hospitalares, vão precisar de cuidados muito sofisticados e de muito intensivos. Assim como existem indivíduos mais leves
que, de repente, com estratégias mais diretas e pontuais, já podem ter um enorme de um benefício. E a gente vai precisar fazer isso até para otimizar a alocação de recursos. A gente não vai poder oferecer cuidado com especialista para todo mundo. Nenhum país do mundo vai conseguir fazer isso frente ao tamanho do problema que é a saúde mental. Então, a gente poder sair e além de um paradigma de tratamento, para poder pensar a prevenção, a gente poder pensar a dimensão da saúde mental, poder entender a saúde mental como um direito e não um privilégio. Infelizmente, no nosso país, eu acredito que a gente ainda enxerga a saúde mental como um privilégio. Está tudo bem na minha vida, agora tenho condições financeiras, vou lá cuidar da minha saúde mental. Não, a gente tem que entender que assim como a saúde física é um direito de todo cidadão brasileiro, a saúde mental também é um direito. E, por fim, a gente poder organizar o sistema de cuidado em saúde mental centrado no indivíduo, centrado nas pessoas. E, de novo, aqui, trazendo a saúde mental para a discussão da comunidade, a discussão de todos, a gente traz essas pessoas que hoje ainda estão marginalizadas no debate sobre saúde mental para pensar a saúde mental. E a gente poder pensar, inclusive, como que a gente vai prover o cuidado da saúde mental. Eu trabalho com jovens, a gente sabe que um jovem não vai, eventualmente, num posto de saúde, acordar cedo para pegar uma ficha num posto de saúde porque está pensando em se matar. A gente tem que poder inovar na maneira de oferecer esse cuidado e ninguém melhor do que as próprias pessoas que estão precisando desse cuidado para nos ajudar a pensar e inovar nesse modelo de cuidado em saúde mental. Então, essa é uma visão geral e eu acho que são vários elementos aqui que eu acho que o panorama de saúde mental traz para o debate da sociedade brasileira nesse momento. Perfeito, Christian. Acho que você traz assim uma perspectiva, aí, olhando para os jovens, né, adolescência, né, uma perspectiva de muito cuidado, né, esse lugar da prevenção. Então, a gente começar a olhar, quanto menos idade, né, vamos pensar assim, né, quanto mais são os esforços para a prevenção, né, então, e quanto isso está articulado intersetorialmente falando, né, porque não é só uma questão da medicina ou de uma saúde mental focada em uma área específica. Na verdade, é a relação dessa comunidade, são os esforços de todo mundo para que a gente possa conseguir trazer essa qualidade de vida. E aí, no caso, você trouxe muito a perspectiva da adolescência, né? Adolescência. Perfeito. Né? A sociedade como um todo vai ter que se mobilizar nesse sentido. Ótimo. E que bom que os dados agora trazem mais evidências para que a gente possa caminhar com essas possibilidades de soluções, né? Obrigada, Christian. Vamos para o próximo convidado. Vamos para a Isabela. Isabela, é o seguinte, quais são os desafios, na sua visão, tá? Quais são os desafios em abordar a pauta da saúde mental na mídia? Ainda que o interesse sobre o tema tenha aumentado, né? A gente sabe disso. De que forma as pesquisas como o Panorama podem ajudar nesse sentido? E conta pra gente também se teve algum dado que lhe chamou a atenção na pesquisa e como que esses dados podem ser priorizados nessa agenda da comunicação. Tá? Eu sei que é um conjunto de várias coisinhas, mas eu acho que vai ser importante ouvir as suas contribuições. Obrigada, vou tentar ser breve nesses 10 minutos. Antes de tudo, eu quero dizer que a honra que eu sinto em estar aqui nesse palco, representando tantos jornalistas que estão aqui presencialmente conosco e online, é do tamanho da responsabilidade também que eu sinto em carregar essa camiseta. Tudo afeta a saúde mental e a saúde mental afeta tudo, todos os dias da minha vida. O privilégio que eu sinto em poder comunicar hoje pelas redes sociais é do tamanho da responsabilidade que aí todos nós temos como sociedade. Porque saúde mental não é só para jornalistas ou médicos. A educação da saúde mental é para todos nós. E à medida que essas conversas, esses índices começam a ficar mais disponíveis, mais nós vamos entender o que afeta. Quando eu digo tudo afeta a saúde mental e a saúde mental afeta tudo, eu não vou ter tempo aqui, mas para aqueles que ainda não veem a saúde mental como uma área que afeta todos os setores da sociedade, eu preciso trazer dados econômicos, porque se alguma parte do corpo não está te chamando a atenção para a saúde mental, quando o bolso dói, aí eu reconheço essa dor no meu corpo. Mas eu quero dizer que acho que nós estamos aqui diante, Maria Fernanda, do microscópio que os médicos
tiveram no século XVI. Eu ouvi de um médico, um neurologista, que ele me disse: Isabela, até o século XVI os médicos não reconheciam a existência das bactérias. Pensa só. Os médicos, até o século XVI, não reconheciam a existência das bactérias, até ser descoberto o microscópio. Aí o microscópio é inventado e aí as bactérias existem. Então eu estou muito convencida por todos os dados que vocês mostraram e por tudo aquilo que nós já estudamos previamente, que Maria Fernanda, junto com o Instituto Cactus e o Atlas, estão colocando agora para a sociedade o microscópio que nós queríamos. Porque se eu não consigo ver as dores que a saúde mental causa, ou as dores relacionadas aos problemas da saúde mental, os dados me ajudam a perceber o quanto eles podem me afetar. Então, eu estou convencida que este panorama que vocês estão recebendo, que é dinâmico, vai nos ajudar a levar para os EPIs da saúde mental, que é um assunto que eu tenho estudado já há algum tempo. Foram muitas décadas para os EPIs, para a saúde física, serem garantidos pela Constituição, inclusive. Mesmo assim, a gente ainda tem campanhas para a obrigatoriedade do uso dos EPIs, por mais óbvio que seja a utilização de um equipamento de proteção individual. Agora, cabe a todos nós desenvolvermos os EPIs para a saúde mental. Assim como os da saúde física, já houve muito investimento. Já tiveram outras rodas de conversa como essa aqui, para a defesa dos EPIs da saúde física. Então, agora, eu entendo que o ICASME, sim, vai nos ajudar a criar os EPIs para a saúde mental, especialmente em um país que nós sabemos que não há a cultura de prevenção da saúde mental. Mas se isso não aconteceu até agora, ou eu invisto tempo, como jornalista, como profissional da área da saúde e da imprensa, em falar do que não aconteceu até agora, ou eu vou me juntar com pessoas para discutirmos as soluções disso. Eu faço parte desse time. Né? E fico muito feliz em estar aqui representando, especialmente eu que hoje não estou em emissora tradicional nenhuma. O último dado que eu vi, vocês podem me corrigir se eu estiver ainda muito ultrapassada, mas de cada 10 brasileiros, 7 se informam pelas redes sociais. O que isso significa? A forma como a gente acessa, eu digo brasileiros, acessa as informações mudou. Então, a responsabilidade de ter acesso a essas informações de todos nós, ela é muito grande. Como é que nós vamos compartilhar isso? Então, quando você me pergunta o que esses dados me trazem, primeiro, perspectiva de EPIs de saúde mental, com a descoberta do microscópio para as bactérias. Obrigada, Maria Fernanda. Segundo, uma materialização de tudo aquilo que muitas pessoas tendem a evitar, porque eu não vejo, então eu não acredito. Então vai ajudar a dar mais empatia, especialmente para aqueles que estão com muitas dores. E existem muitas feridas muito abertas, né, dos transtornos relacionados à saúde mental. E é curioso porque em um momento da nossa sociedade em que nós temos tantos excessos de acessos, não tínhamos até então um compilado de informações que nos trazem. Agora sim, então eu preciso de que termômetro para curar essa febre? De que temperatura? Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma filha de 2 anos e eu preciso usar um termômetro para saber como é que eu vou atuar na febre. Se é 36, 37, é um tipo de conduta que eu tenho que ter. Se a febre vai para 38, é um outro tipo de conduta. Quem é mãe aqui sabe, não é? Se a febre chega a 39, já é uma outra conduta que eu tenho que ter. Ou seja, se eu tenho um termômetro para reconhecer o tamanho da febre da minha filha, para poder atuar de forma correta, eu também tenho certeza que o ICASME vai nos ajudar a saber qual é a ação mais coerente diante desta população com esta situação. O dado que mais me chamou a atenção, todos me chamaram a atenção, claro, mas o que eu quero destacar aqui é o do bullying. Porque o bullying é um nome novo para um problema antigo, assim como o burnout é um nome novo para um problema antigo. Então, se a língua é viva, como nós já sabemos, e nós estamos reciclando aqui ideias, inclusive relacionadas à saúde mental, hoje, para mim, não é mais falar ou não de saúde mental. Já ficou cafona não falar. É como nós vamos falar para acolher o maior número de pessoas e que essa mensagem seja muito compreensível. E quando eu vejo dados como bullying,
e vejo o Dr. Rodrigo Bressan aqui, que é responsável por uma instituição que contribui muito para a saúde mental dos professores e, consequentemente, dos alunos, onde estão as fontes de bullying? Então, eu vou falar agora só do problema ou eu vou chegar na origem daquilo que está acometendo as pessoas? Então, esse aqui por si só já é bem interessante. Então, entendo que todos nós estamos vivendo um grande momento em que a gente não vai ler a história, a gente está fazendo parte da história. Eu não lembro se eu preciso responder mais alguma coisa, mas acho que eu respondi um pouco de tudo que você me perguntou, Raíssa. Eu acho que tá ótimo e assim, eu acho que uma informação importante que você traz é com relação assim, acho que um desafio é como, de fato, traduzir, né, tudo isso numa linguagem acessível para a maior quantidade de pessoas. Então, pensando enquanto comunicação, enquanto mídia, então como que a gente vai trabalhar esses dados de maneira traduzida, vamos dizer assim, né? E isso, Raíssa, aproveitando ainda esses 2 minutinhos que nós temos, significa que nós vamos errar para acertar. Eu vejo muito que na saúde mental não há concorrência e não há competição, existe soma. Porque se eu olhar um profissional ou um veículo falando de um jeito que eu ainda não falo ou fazendo algo que eu ainda não faço, ou eu vejo isso como inspiração ou eu vejo isso como angústia. Então, na saúde mental não existe competição e não existe concorrência, existe soma. E quando vocês começarem a reproduzir isso nos ecossistemas de vocês, aí sim a gente está construindo uma linguagem. Porque cultura a gente demora a transformar. Eu não consigo resgatar as pessoas a médio e longo prazo. O resgate ele tem que ser a curto prazo. E para isso, doutor, eu preciso trabalhar a autorresponsabilidade de cada um também. Uma coisa é o ambiente, a outra são os sistemas políticos, a falta, os excessos de tudo aquilo que contribui para a saúde mental. Mas educar o cidadão para o que afeta a saúde mental e como ele pode se proteger é muito importante para despertar a autorresponsabilidade. Porque enquanto eu não tenho uma cultura, que é o sonho de todos nós, o que eu como indivíduo posso fazer? Eu gosto muito de provocar as pessoas com quem eu cruzo nesse aspecto. Ok, nós já sabemos os problemas, sim, mas e eu? O que eu posso fazer? Só que essa atitude, ela precisa de saúde, especialmente mental. Senão eu não consigo nem tomar conta de mim. Eu sempre vou atribuir aí a minha saúde a ambientes, a pessoas. Tudo isso também afeta. Mas se eu tiver informações suficientes do que eu, indivíduo, posso fazer para a manutenção da minha saúde, vai ser importante. Vou traduzir, tá? Nos últimos 30 segundos. Há 300 anos, uma escova de dente era usada por todos os membros da mesma família. Hoje, é óbvio, né? Se a gente falar aqui para você manter sua saúde bucal, você precisa escovar o dente todo dia. Mas há 300 anos não era. Então, aí, depois que você habilita todo mundo a escovar o dente todos os dias, beleza, e mesmo assim você vai ao dentista. Então, e para a saúde mental? O que eu preciso hoje fazer, como foi feito nesses últimos 300 anos para a saúde bucal? Então, nós vamos, com diálogo e parcerias em apoio mútuo, construir essa cultura. Perfeito. E eu acho que, assim, no começo da sua fala, acho que você trouxe uma coisa muito importante, que é o quanto que o ICASME, ele também inaugura, né, esse novo momento de aprofundamento. Então, a gente agora sai um pouco desse lugar, só de dizer o nome das coisas, o nome das questões que a gente vivencia por aí, para ir para um lugar assim. Então, por que isso acontece? Da onde que isso vem? Então, agora a gente começa a dar mais um passo nessa direção e que é buscando realmente a solução, né? Então, acho que isso é incrível. Obrigada, Isabela. Vamos para Daniel? Daniel, considerando seu papel como secretário de Saúde do Rio de Janeiro e também suas experiências no Legislativo e como professor e pesquisador, como que você enxerga a importância da disponibilidade de dados e análises periódicas como ferramentas que podem ajudar a alcançar esse objetivo? Então, trazendo um pouco os dados da pesquisa, toda essa ferramenta, todo esse processo de monitoramento, como que você percebe que isso realmente pode ser disponibilizado, isso pode contribuir realmente com a sociedade no geral
e como que esses dados também podem estar priorizados nessa pauta da política pública. Bom, primeiro, Raíssa, eu queria falar que eu estou muito feliz de estar aqui nessa mesa com vocês, com a Isabela, com o Christian, com você. Parabenizar o Instituto Cactus e o Atlas Intel. É muito importante, quando a gente discute alguma coisa, a gente poder ter dado, ter informação para discutir. Eu acho que o panorama de saúde mental, esse relatório que está sendo apresentado hoje, ele vai ajudar muito a formulação de políticas públicas, mas uma coisa fundamental no ajudar é esse rigor metodológico, esse cuidado metodológico que foi feito. Então, você ter dados com rigor metodológico que possam ser utilizados tanto na academia quanto no jornalismo, tanto na gestão ou na política, isso é fundamental. Assim, então, o Instituto Cactus presta aí um serviço para a sociedade que é incrível, que dificilmente poderia ser feito por um governo ou por uma instituição de pesquisa. Nada melhor do que o Instituto da Sociedade Civil para fazer isso. Maria Fernanda, você está de parabéns, você e toda a sua equipe. Também queria parabenizar pela escolha dos 2 questionários. São 2 questionários complexos. O modelo de coleta é um modelo de coleta inovador e que ajuda a controlar alguns vieses. Claro que a gente sempre se preocupa quando tem algumas questões positivas e negativas no mesmo questionário, nessa aplicação, mas sem dúvida nenhuma é a melhor opção de escolha e metodologicamente isso dá uma segurança muito grande para a gente falar da informação. É claro que nem preciso elogiar o desenho da amostra e o controle da amostra, esse rigor também ajuda muito. E eu queria falar um pouquinho de alguns dados para mim que fazem muito sentido quando a gente discute saúde mental, né? Que são os determinantes sociais da saúde, o modo que a gente vive a vida, o modelo de sociedade que a gente está construindo e quais os objetivos aonde a gente quer chegar, né? Então, a maioria dos nossos problemas de saúde, eles não estão no setor saúde, ou a maioria dos problemas de saúde que a gente tem não serão solucionados pelo setor saúde. E na saúde mental isso é muito emblemático, assim, eu sou secretário, entre subsecretário e secretário de saúde do Rio, eu sou há 10 anos. Eu fui 8 anos e retornei no meio da pandemia. O nosso principal programa de saúde mental não está na saúde mental. É um programa ligado a exercícios físicos, é um programa Academia Carioca, que é um programa que estimula pessoas sedentárias a iniciarem a realização de exercícios. Hoje são mais de 140 unidades de saúde com esse programa, mais de 200 mil cariocas em atividade regular. E é incrível que quando a gente olha essas pessoas numa coorte, como elas melhoram os seus índices de saúde mental. E com o Atlas Intel a gente vai conseguir olhar isso em larga escala para o Brasil todo. Infelizmente a gente não consegue acompanhar essas pessoas para ver como elas evoluíram e quais as intervenções que a gente fez, mas a gente vai conseguir avaliar as intervenções no nosso dia a dia, na nossa sociedade, o quanto a nossa economia faz diferença. E sem dúvida nenhuma a gente vai poder traçar políticas públicas, não só no setor saúde, mas em todos os setores da sociedade, que promovam uma saúde mental muito melhor para a nossa sociedade, uma melhoria no índice Cactus de saúde mental, ICSASME, é ICSASME que fala? ICASME, que é incrível a gente poder criar um índice, poder estar começando a discutir ele. Espero que eu possa estar usando o ICASME aí para discutir várias coisas dentro da própria Secretaria de Saúde. Então, a prática de exercícios físicos ficou muito marcada ali. A questão da renda, sem dúvida nenhuma, é uma questão muito importante na saúde mental. O desemprego é uma questão colocada de maneira muito forte no relatório. Mas eu queria trazer um dado agora, jogando diretamente para o setor saúde, que é o número de pacientes que têm o PADQ
9 maior que 15 que não tem acesso a um serviço de saúde. Isso é grave, porque é um paciente que precisa de atenção, uma pessoa que precisaria estar com acompanhamento do setor saúde, e pelo relatório ela não está. Isso mostra uma coisa que a gente já sabe hoje, que é a dificuldade de acesso aos serviços de saúde mental no Brasil. Apesar da gente ter um sistema de saúde que foi construído de maneira brilhante na nossa Constituição de 88, de ser um direito das pessoas o acesso à saúde mental, a gente sabe que ainda falta bastante acesso para quem mais precisa, para as pessoas que mais precisam de atendimento. E na saúde mental isso é muito forte. Primeiro porque os serviços de atenção primária, de maneira geral, não estão preparados para atender esse paciente ou essa pessoa. Normalmente, eu sou médico de família, normalmente o paciente mais difícil da gente cuidar é o paciente de saúde mental. Não é uma consulta que vai resolver o problema. A gente vai precisar de uma abordagem multiprofissional muito mais complexa. Então, muitas vezes as equipes deixam de atender esses pacientes porque não se identificam ou porque não têm, de fato, formação para isso. Então, a gente precisa ter um investimento forte na atenção primária para que a gente possa avançar nesse cuidado. Outra discussão importante é como a gente vai construir um novo modelo de saúde mental pós-pandemia. O Brasil avançou muito na reforma psiquiátrica brasileira. Eu acho que a gente tem orgulho, todo sanitarista, todas as pessoas que trabalham no SUS, têm orgulho da nossa reforma psiquiátrica. A gente fazer um movimento antimanicomial, tirar as pessoas de situações horrorosas que viviam nos manicômios brasileiros, a criação dos CAPs. Mas a gente tem um novo problema que envolve diversos aspectos na saúde mental, desde as crianças, adolescentes, até adultos e idosos. A gente vê que a gente tem indicadores de saúde mental, e às vezes finalísticos muito ruins, como suicídio ou outras situações muito graves, e que a gente ainda não conseguiu um modelo adequado de serviço de saúde para atender as pessoas que mais precisam, ou as pessoas que estão em sofrimento. Então, a gente precisa ressignificar esse debate. Agora, a partir do panorama de saúde mental, é uma discussão que já vinha bastante intensa no pós-pandemia, mas eu acho que agora a gente tem muito mais dado, muito mais informação para poder promover um debate mais qualificado de como a gente vai avançar também no acesso e no cuidado das pessoas que nitidamente estão precisando de acesso e de cuidado no sistema de saúde brasileiro. Depois eu queria finalizar agradecendo aí a minha equipe da Secretaria Municipal de Saúde do Rio, que está assistindo a gente aqui à distância, e também outros deputados aí que estão acompanhando esse debate aqui online, porque nesse ano, na Secretaria de Saúde, o tema da nossa gestão tem um tema para cada ano, e esse ano é Felicidade Importa. Felicidade importa de verdade para a vida das pessoas, e agora com o panorama de saúde mental a gente vai conseguir, espero, conseguir avançar cada vez mais. Obrigado. Obrigada, Daniel. Acho que a sua fala, assim, a sua perspectiva é muito desse lugar, né? Como a gente requalifica as soluções que já estão sendo encontradas, né, no âmbito das políticas públicas, as ações que já estão sendo feitas. Então, como que os dados podem ajudar a evidenciar ainda mais situações, né, dentro das ações que já estão sendo feitas. Eu acho que como acompanhar também é um desafio, né? Como acompanhar se realmente, né, por exemplo, a gente tem dados que revelam uma situação X com determinada população. Uma política pública é pensada para ajudar a solucionar isso. Acho que o que você trouxe também é um desafio, é como que a gente também, de maneira escalada, olhe, monitora isso também, né, em termos mais da cidade, né, do município. Então, acho que esse é um desafio que você deixa, né? E também muito esse lugar de como que esses dados eles podem trazer cada vez mais, renovar cada vez mais esse olhar
que muitas vezes a gente está condicionado a olhar saúde mental como uma questão, né, enfim, da medicina. Então, como que a gente agora trabalha essa intersetorialidade para que a gente consiga avançar nessas soluções, né? Obrigada, Daniel. Bom, agora eu queria de novo, né, assim, dizer que a gente está muito feliz, né? É um momento inédito mesmo. A contribuição de cada um de vocês é super importante para a gente começar esse diálogo, começar essas conversas, né, a partir de agora. E a gente chega agora no bloco que vem as perguntas de vocês para a gente, né? Então, aqui tem algumas perguntas que já foram direcionadas. Eu vou dar uma olhada aqui. Desculpa, gente. Antes disso, a gente vai para o... A deputada Tabata Amaral não pôde estar conosco aqui, mas ela deixou um vídeo com uma mensagem super importante, né, sobre saúde mental. E antes da gente ir para o bloco das perguntas, a gente fica com um vídeo dela, com as contribuições que ela trouxe também para esse momento. Aqui quem fala é a deputada federal Tabata Amaral. Eu tenho a honra de ser presidente da Frente Parlamentar Mista de Promoção à Saúde Mental, um trabalho muito inovador e muito coletivo. Eu presido essa frente ao lado dos deputados Célia Studart e André Gianones, só para citar alguns nomes, e tenho a honra de contar com o Instituto Cactus, dentre muitas outras organizações, participando ativamente da construção da frente. Então, eu agradeço muito o trabalho, a parceria de vocês e aproveito para parabenizar tanto o Instituto Cactus, mas também a Atlas Intel por esse trabalho tão importante. Sem dados, sem evidências, sem números, fica muito difícil qualquer debate e qualquer construção de política pública. Não preciso explicar para vocês que nós estamos vivendo nesse momento uma grande crise de saúde mental, que atinge nossos lares, nossas famílias, mas também nossas escolas e ambientes de trabalho. E foi por isso que nós criamos essa Frente Parlamentar Mista, para que a gente possa unir esforços da esquerda à direita, de forma pluripartidária, para dar respostas que são urgentes, que são muito necessárias a essa crise que nós estamos vivendo. Especialmente nesse momento de grande polarização que a gente está vivendo, se a gente quiser avançar e quebrar esse tanto de tabu que rodeia o tema da saúde mental, a gente vai precisar cada vez mais tratar esse tema com seriedade, com ciência, com base em dados, e não de forma moral, e não baseado em dogmas, como infelizmente ainda acontece. Essa é uma das muitas razões para a gente acolher a pesquisa que foi feita com tanta alegria, porque a gente entende que olhando para os dados que foram produzidos e que continuarão a ser apresentados, a gente vai encontrando um caminho de consenso, a gente vai encontrando um caminho de construção. Um aspecto que pra gente é extremamente relevante é esse mapeamento que vocês estão fazendo dos problemas que dizem respeito à saúde mental da nossa população, para que a gente possa brigar por orçamento, brigar para que essa pauta seja priorizada. É importante saber quantas pessoas são atingidas. Para que a gente possa, de fato, pensar em políticas públicas efetivas, é muito importante que a gente entenda a saúde mental com os seus determinantes. É por isso que na nossa frente a gente tem uma coordenação para olhar para gênero, tem uma coordenação para olhar para masculinidades, para a população LGBTQIA+, para a questão racial e por aí vai. E é importante também que a gente entenda como que o ambiente, como que as relações sociais influenciam nisso tudo. E é por isso que nós também criamos coordenações para olhar para a situação da população em situação de rua, para pensar a saúde mental no ambiente de trabalho, para citar apenas alguns exemplos. Como vocês bem demonstraram, mulheres, pessoas LGBT, especialmente pessoas trans, jovens, têm índices de saúde mental muito mais baixo, o que deixa claro que a vulnerabilidade social é um determinante muito importante quando o assunto é saúde mental. E ao se aprofundar e mostrar que coisas como autopercepção sobre aparência e inteligência, bullying, dor crônica, são fatores importantes para serem considerados, essas pesquisas dão mais instrumentos para quem está pensando na política pública, para quem está executando essa política pública, para que ela de fato seja efetiva. O que nós queremos é ampliar o acesso aos serviços de saúde preventiva e curativa, ter mais recurso para essa área que é tão importante dentro do orçamento público, é debater saúde mental dentro do ambiente escolar. E é importante que a gente trave esse debate do financiamento, da qualidade dentro da saúde, porque os dados mostram também que quase metade dos brasileiros estão insatisfeitos
com o serviço de saúde que eles têm. Como é sempre bom afirmar, transtorno mental não é sinal de fraqueza, não é um problema religioso, não é um problema que diz respeito à moralidade da pessoa. Tem tratamento e nós devemos incentivar e promover a sua prevenção. Por mais que a gente esteja aqui travando o debate do orçamento, travando o debate das políticas públicas, a gente só vai de fato endereçar essa crise que a nossa população está vivendo rompendo os tabus, falando sobre isso com seriedade, com responsabilidade e baseado na ciência. Em resumo, nós precisamos romper com esse tabu. E eu aproveito para compartilhar uma vitória que nós tivemos na última semana no Congresso. Nós aprovamos na Câmara dos Deputados o requerimento de urgência, ou seja, esse assunto entrou em pauta, entrou em debate, de um projeto que é muito caro para mim, que é um projeto que institui uma política nacional de atenção psicossocial dentro das escolas brasileiras. E eu trago essa menção, eu compartilho essa vitória, porque eu também acredito que o ambiente escolar é um ambiente muito importante e muito estratégico para que a gente possa debater esses temas tão complexos e começar a quebrar esse tabu. Esse é um pequeno passo. Nós temos uma longa estrada pela frente e é por isso que eu gostaria de convidar a todas e a todos para estarem conosco no lançamento da nossa bancada da saúde mental do Congresso, no dia 15 de agosto, no período da tarde. Essa é uma construção coletiva e nós contamos com todos vocês. Ótimo. Nossa, que mensagem, né? Obrigada, deputada Tabata, mesmo não estando aqui presente, né, trouxe o recado preciso e necessário aqui para a gente, para essa mesa de diálogo nesse momento. Muito obrigada. Vamos seguir, então, para o módulo, agora para o bloco das perguntas. A primeira pergunta, eu gostaria de direcionar para o Christian, tá bom? A Mariana Ferrão, da SouMe, acho que é isso. Que está aqui presente conosco. Obrigada, Mariana. Nos enviou a seguinte pergunta para Christian. Como trabalhar na prevenção do adoecimento de jovens e adolescentes? Há estudos de longo prazo que mostram o impacto da prevenção? E com quais iniciativas? Eita! Vamos lá. Esse é um grande desafio, mas ao mesmo tempo é um desafio que tem já sim evidências, eu vou começar respondendo, a gente tem evidências suficientes hoje para não justificar cruzar os braços. Evidentemente, como pesquisador, eu quero produzir mais evidências científicas, a gente quer entender melhor esses fenômenos, mas assim, não dá mais para justificar a inação, né, a inércia por falta de evidências. Já existem essas evidências. A prevenção, ela é crucial. Eu vou trazer de novo esse tema aqui, porque eu acho que a gente pode se inspirar nos nossos colegas. Evidentemente, a gente tem que pensar a saúde mental sempre para além da saúde e para além da medicina. Mas eu acho que a gente pode se inspirar em algumas histórias de sucesso dentro da medicina para pensar a saúde mental, como a Isabela estava falando da ideia das bactérias, enfim, acho que a gente pode ir por aí. Existe uma área da saúde, que é a área das doenças cardiovasculares, nas quais a gente teve um progresso tremendo nas últimas décadas. Esse progresso aconteceu porque se desenvolveu novos tratamentos? Sim. Esse progresso aconteceu porque os hospitais ficaram mais modernos, mais pessoas tiveram acesso a cuidados sofisticados? Sim. Mas o avanço na redução da carga de doença, como a gente diz, do impacto das doenças cardiovasculares na sociedade, nas mais diversas sociedades do planeta, aconteceu por causa da prevenção. Foi a prevenção das doenças cardiovasculares que reduziu o impacto que ela tinha na sociedade. A gente pode usar outros exemplos aí da área da saúde, mas acho que esse é um dos mais emblemáticos. Na saúde mental, a gente vai ter que trabalhar da mesma maneira. A gente vai ter que reconhecer que existem fatores de risco para problemas de saúde mental e poder trabalhar com esses fatores de risco. E aí, como a deputada Tabata mencionou, as escolas são um ambiente estratégico. Né? Faz todo sentido a gente pegar no começo, né, do ciclo vital, um lugar onde eu tenho muitas pessoas reunidas em que eu posso trabalhar conjuntamente. Como fazer isso é um grande desafio e a gente tem entendido cada vez mais que a gente precisa de pesquisas rigorosas para avaliar, inclusive, efeitos colaterais de intervenções em escolas. Isso é um tema mais recente. Ah, não, vamos fazer o trabalho na escola, sempre vai dar bem. Não, tudo que pode ter um efeito positivo
Em tese, também pode ter um efeito negativo, a gente tem que monitorar isso. Talvez para algumas crianças, para alguns adolescentes, um determinado trabalho na escola possa não ser tão positivo. Mas para uma parcela significativa, isso a gente já sabe, com as evidências científicas, é extremamente positivo. Então, infelizmente, a história não é tão simples, talvez, como a gente gostaria. Mas, respondendo de novo a pergunta, a gente tem hoje evidências científicas bastante substanciais para não justificar cruzar os braços. Hoje em dia, eu ousaria dizer que não promover saúde mental nas escolas é omissão, baseado no que a gente tem de dados científicos na literatura. Muito obrigada, Christian. A gente segue agora com mais uma pergunta e nós vamos agora direcionar para Daniel. Essa segunda pergunta é da Daniela, da Sinergos, que também está aqui presente conosco. Obrigada, Daniela. O que tem sido feito no âmbito do SUS para facilitar o acesso da população à saúde mental? O número de psiquiatras e psicólogos é pequeno para a demanda e a fila da CISREG é grande. Como resolver? É isso. A gente tem um desafio imenso hoje no Sistema Único de Saúde, que é ampliar acesso. Se a gente for comparar o que a gente tinha de oferta há 5 anos atrás ou há 10 anos atrás, a gente vai ver que a gente tem uma oferta de consultas psiquiátricas, consultas com psicólogos, de equipes multiprofissionais, muito maior do que a gente tinha no passado. Mas isso ainda é muito pouco para atender uma demanda que já vinha crescente, mas uma demanda pós-pandemia que é imensa. Então, a gente tem 2 pontos que são, ao meu ver, que são muito importantes. O primeiro é conseguir diferenciar o que, de fato, é falta de acesso e falta de assistência e de equipes que a gente precisa ter a mais e serviços a mais nesse sistema e como esses serviços vão estar organizados. E um outro é tentar separar o que não é intervenção médica, clínica ou psicológica, que vai se dar no âmbito dos serviços de saúde, mas que tem que se dar no âmbito da sociedade. Então, muitas vezes, demandas por consultas de psicólogos ou psiquiatras não estão ligados, de fato, à necessidade dessas consultas. Separar isso é um desafio imenso de todo o setor saúde, é um desafio que está essencialmente na mão das unidades de atenção primária, está na mão das equipes de saúde da família, que encaminham para um segundo nível de atenção ou que identificam uma necessidade mais complexa naquela pessoa. Então, hoje, o sistema de saúde tem esse desafio. E como a gente tem conduzido isso lá no Rio e também como o Brasil tem conduzido isso? Primeiro, ampliando acesso, obviamente, também na atenção primária, tentando formar profissionais de atenção primária, agentes comunitários, médicos, enfermeiros, que saibam identificar os fatores de risco para um acompanhamento mais complexo, e depois tentando aumentar acesso no atendimento de maior complexidade. Então, acho que esse é um problema que está aflorando aí na nossa sociedade cada vez mais, porque, de fato, a necessidade de serviço de saúde mental aumentou muito no pós-pandemia. Durante o período da pandemia, isso já era bastante impressionante, mas como tinha o isolamento social, tinham outras coisas que mascaravam um pouco o que a gente estava vivendo, hoje a gente consegue ver isso de maneira muito mais evidente. Então é isso, investimento, ampliação de pessoas, ampliação de equipes, mas também tentando separar o que de fato é uma demanda por consulta do que uma demanda de outros setores. Tá ótimo, obrigada pela sua explicação aqui, esclarecedora. Obrigada. Para finalizar, a gente tem uma pergunta direcionada à Isa. Essa pergunta vem do Rodrigo, que está nos assistindo pelo YouTube. Rodrigo pergunta: como dialogar com a mídia
para explorar o potencial que ela tem de construir e propagar a narrativa da importância da saúde mental que possa atingir o grande público. Perfeito. Obrigada, Rodrigo, pela pergunta. Eu estava aqui torcendo para que alguém me perguntasse justamente isso. E vale a pena repetir uma ideia que eu estou bem convencida. Todos nós podemos habilitar quem quer que seja sobre saúde mental. Na mesa de casa, no elevador, qualquer conversa pode nos levar, nós que já estamos com essas informações, nós podemos habilitar, podemos educar. Ah, mas Isabela, você está tirando a responsabilidade dos médicos. Não, pelo contrário. Eu estou trazendo uma fala de inclusão para que a gente habilite o maior número de pessoas. Ou empodere, como algumas pessoas gostam de falar, vamos empoderar. O que significa empoderar? Significa educar. E quando eu educo e eu levo as informações para esta pessoa, e não importa onde ela esteja, quem quer que ela seja, eu estou contribuindo para uma cultura de saúde mental. Vou dar um exemplo aqui. Assim como o Rodrigo está assistindo de forma online, a Carol Milters é uma publicitária que hoje mora em Amsterdã, e depois dela ter vivido um episódio muito parecido com o meu de burnout, ela começa a falar sobre. Mas de onde você tira a sua autoridade? De quem viveu. Como é que você complementa uma autoridade além da experiência na pele, com estudos e pesquisas e conversas e diálogo? Então, eu não vejo separação de forças, eu vejo, como eu disse, a soma de forças. Então, Rodrigo, como a gente vai conseguir pautar a mídia, de qual mídia você está falando? Porque se eu considerar a mídia tradicional, nós temos 20 veículos. Agora, se eu incluo a mídia que hoje é consumida por 7 de cada 10 pessoas para se informar, eu tenho um infinito de fontes de informação. Quando eu vejo a Mari Ferrão aqui, e logo mais cedo eu vejo no feed do Instagram dela falando sobre o lançamento do Instituto, eu vibro. Porque nós sabemos que seria muito mais fácil falar de assuntos bem menos polêmicos e preconceituosos. Mas, então, o que eu faço com a informação que chega até mim? Qual é a responsabilidade que eu tenho com essa informação? A mesma responsabilidade que um jornalista tem, que um médico tem, como ser humano. Porque antes de qualquer coisa, somos todos seres humanos. E todos nós estamos sensíveis ou suscetíveis a que as coisas afetem a nossa saúde mental. Agora, se eu já sei o que afeta a minha saúde mental e posso me habilitar e me blindar, doutor, eu não fico só esperando também que alguém faça algo por mim. Eu preciso fazer por mim. Então, só para finalizar, sei que meu tempo já acabou, não sei vocês, mas eu dei um Google aqui, tá? Que a gente for falar, é um índice parecido com o da inflação e tal. Esse índice que mede a inflação no Brasil, IPCA, foi criado em 1979. Provavelmente até 1979 a turma chegava e falava assim, ô Bruno, tô achando que o tomate tá mais caro. Não, aqui não tá não, tô achando que essa chuva aí tá afetando o preço. Não, tá. Aí criaram um índice, um dado de inflação que aí todo mundo fala a mesma língua. Faz 40 anos que isso existe. E até hoje tem pessoas que não sabem o que é inflação. E que ainda ficam, opa, será que é ou não é? Então veja. Como é que eu vou resolver, então, o problema de saúde mental? Não é com uma conversa, nem com duas. É trazendo isso no nosso dia a dia. Que dia? Todos os dias. Porque se a inflação, que é um índice que atesta quanto os preços estão subindo ou diminuindo, existe há 40 anos, até hoje ainda há dificuldade para a compreensão, imagina o que nós estamos falando de saúde mental. Então, nós vamos precisar repetir e repetir e repetir. Como é que nós vamos pautar as mídias? Com dados seguros, com exemplos, com falas simples e assertivas, considerando muitas dores invisíveis, que para mim os problemas relacionados à saúde mental são dores invisíveis. Quando é uma dor invisível não tem empatia, então é olhar para todo esse ecossistema da saúde mental do lugar da escola. Está todo mundo aprendendo, está todo mundo tentando acertar, pode ser que erre, pode ser que use um termo que não é o mais adequado, por isso que a gente precisa somar forças, para que a gente construa essa linguagem que todos nós sabemos que precisa, para todos nós.
Perfeito, Isa, obrigada. Quero agradecer a todos e todas que enviaram as perguntas. Infelizmente, a gente não vai conseguir dialogar, né, a partir de todas as perguntas, mas eu acho que essas 3 já trouxeram muitas contribuições. Eu acho que nesse momento dessa rodada, acho que muito a gente trouxe esse lugar, né, que o ICASME ajuda muito a trazer evidências para que a gente possa, de fato, pensar em ações que sejam coletivas, sejam do âmbito da política pública, mas também do âmbito individual. Acho que a Isa traz bastante essa reflexão, né? O que também eu, como ser humano, qual é o meu compromisso, minha corresponsabilidade nisso, né? Acho que a gente traz aqui também a importância das instituições, como a escola, né? Acho que essa última pergunta trouxe bastante margem para a gente refletir sobre isso. Sobretudo, acho que Christian traz de novo, né, reforçando essa questão da adolescência e a questão das prevenções. Então, como que a gente, de fato, começa a atuar em saúde mental pensando na prevenção, né? Eu acho que foi um pouco por aí que veio a nossa conversa, muitos desafios pela frente, é um início, né? Eu acho que Isa também traz muito forte essa fala, é um início de uma longa conversa. Acho que a gente está na primeira, né, apresentação dessa série histórica. Eu acho que as outras que virão vão ajudar a gente a encontrar novos caminhos e possibilidades de parceria e integração desses diferentes trabalhos, essas diferentes áreas e campos de atuação, principalmente pensando também no campo acadêmico, né, das pesquisas, o quanto que as pesquisas também podem ajudar a fomentar cada vez mais esse diálogo e essa discussão também com o público em geral, né? Acho que é um pouco por aí. A gente está chegando ao final aqui do nosso momento, da nossa live de lançamento, mas antes disso quero convidar vocês a trazerem as considerações finais, se vocês ainda quiserem deixar um recado. A gente tem uns 3 minutinhos mais ou menos para que vocês possam trazer aí. Então, podemos começar pelo Daniel? Começar? Bom, eu primeiro queria dizer que Raíssa, é ótimo poder estar com vocês aqui e agradecer muito o convite. Depois eu acho que a gente tem uma oportunidade de ouro hoje para fomentar esse debate na nossa sociedade, a partir dos índices que a gente apresenta hoje com esse relatório. Mas eu acho que a gente tem que sempre pensar um pouquinho mais para frente. Então, eu acho que a gente tem uma oportunidade incrível também de começar a verificar grupos de maior risco, de verificar locais de maior risco, hábitos de vida de maior risco. Então, acho que a gente tem uma chance incrível da gente poder tentar enxergar todo o oceano, mas também enxergar aqueles peixinhos que precisam de mais atenção, que estão mais vulneráveis, que vão precisar um pouco mais de cuidado. Então, eu vejo uma janela de oportunidade incrível para quem discute política pública, para quem debate política pública com seriedade, de poder avançar num tema que não é fácil, que não é simples, mas que é essencial para todos nós, para toda a sociedade, e que, de fato, sem dúvida nenhuma, é o tema mais importante da vida de qualquer pessoa. Então, eu vejo a saúde mental muitas vezes mais essencial do que qualquer outro setor da nossa própria vida ou segmento da saúde da nossa própria vida. Se você tem uma boa saúde mental, você vai conseguir enfrentar muito melhor todos os seus outros problemas que podem acontecer. É isso, eu agradeço imensamente Maria Fernanda, Andrei, o Atlas Intel, o Instituto Cactus aí pelo excelente trabalho e pela oportunidade de estar podendo debater aqui com vocês. Obrigada. Obrigada, Daniel. Isabela? Para a gente ter a saúde mental como direito e não privilégio, como o Dr. Christian falou, anotei aqui, doutor. Para a gente ter a saúde mental como direito e não privilégio, eu vou pedir para vocês, e para vocês que estão nos acompanhando, com muito carinho, que vocês nos ajudem. Mas quem, Isabela? Todos nós. Se nós tivermos apoio mútuo, nós vamos conseguir corrigir o que precisa ser corrigido com o diálogo e não com violência. Porque a gente só vai habilitar quem quer que seja,
só vai educar quem quer que seja para que a saúde mental seja um direito e não um privilégio, nós só conseguiremos fazer isso com diálogo e não com violência. Por que eu digo isso? Porque temos a tendência, quando vemos uma informação ou um contexto que não concordo, não vá pelo embate, vá pela educação, vá pelo diálogo. Eu estou muito certa que aí sim a gente vai conseguir entender que tudo afeta a saúde mental e a saúde mental afeta tudo, todos os dias. Então, que a gente saia daqui com essa responsabilidade de construir uma cultura de saúde mental. Sozinho, ninguém está sozinho se você estiver com os parceiros corretos, pautando as pessoas corretas que vão nos ajudar a transmitir essas informações daqui. E se o índice de inflação existe há 40 anos e há mais de 40 anos e até hoje a gente ainda precisa traduzir para muitos públicos, imagina que nós estamos falando de saúde mental. Isso não é um problema, isso é um fato. E diante de um fato, eu preciso de parcerias e diálogo. Obrigada. Foi um privilégio estar aqui. Eu queria depois pedir uma salva de palmas para a Maria Fernanda e para o Atlas Intel, os dois, os times da Atlas Intel e do Instituto Cactus. Mas aí depois você pede, Raíssa? Podemos. Que eu fico podemos. aqui. Obrigada. Podemos. Essa é a prova de que o pensamento é a força mais poderosa do planeta. E o pensamento faz parte da nossa mente. Por isso que a saúde mental é fundamental. Se Maria Fernanda não tivesse insistido no pensamento, não tivesse compartilhado a sua ideia, conquistado o apoio do Instituto Atlas, nós não estaremos aqui. Então, se o pensamento é a força mais poderosa do planeta, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. Pronto. Obrigada. Obrigada, Isabela. Obrigada. Muito bom. Christian? Então, eu acho que as palmas estão totalmente justificadas, acho que não há dúvida que nós temos que bater palmas, até porque eu falei do ineditismo no começo, mas tem uma outra palavra para mim que define esse momento, que é uma palavra talvez um pouquinho forte, mas é orgulho. Uhum. É orgulho de ver isso ser realizado no nosso país. A gente muitas vezes vai para fora e, como é que é lá no Brasil, né? Aqui o professor Jair Maia, tantos congressos que a gente frequenta, né? Mas lá no Brasil a gente ainda não tem isso, não tem... Agora a gente já pode dizer que a gente é do país que tem o ICASM, tem um índice para avaliar periodicamente a saúde mental da população. E a gente vai ter que fazer isso para poder olhar de frente para a saúde mental. Esse olhar de frente, ele envolve tanto o aspecto do indivíduo, que não pode ser deixado de lado, mas o olhar da sociedade também, da comunidade como um todo. Então a gente tem que pesar essas duas coisas. E eu acho que o ICASM ele nos ajuda muito nisso. Né? Ele reconhece o aspecto das questões sociais, mas ele também reconhece que saúde mental não é só um número, é algo mais complexo do que um número. Né? E ele traz, eu acho isso de maneira bastante elegante, né? Embasada cientificamente. É fundamental a gente trazer a saúde mental para o debate e para a discussão, porque senão a gente vai ficar de braços cruzados, a tendência é essa. Né? Eu gosto muito de uma frase do Andrew Solomon, um escritor, né, que ele define a depressão como o segredo que nós compartilhamos. Né? E eu fiquei pensando aqui que o ICASM faz com que esse segredo deixe de ser tão segredo assim. Né? Eu diria que a saúde mental é algo que sim, que nós compartilhamos, e aí eu gostei muito da fala da Tabata quando ela diz tem uma frente da esquerda à direita, né? Que a gente pode, em nome da saúde mental, vencer inclusive algumas barreiras de polarização que nós vivemos hoje em dia para cuidar desse bem tão precioso. Né? Eu ousaria dizer, vou voltar de novo aqui para o meu foco, né, nos jovens, né? Hoje esses 50 milhões de brasileiros jovens são, e os meus amigos ambientalistas que me perdoem, a maior riqueza natural do nosso país. Tem a Amazônia, tem não sei o quê. A maior riqueza natural do nosso país são as mentes desses 50 milhões de jovens que vão levar essa sociedade para frente. A gente precisa cuidar delas, a gente precisa ter parâmetros para cuidar delas. E eu acho que o panorama de saúde mental ela é uma ferramenta extraordinária para a gente fazer isso. Obrigada, Christian. É isso, gente. Uau. A gente está chegando, é difícil encerrar assim, né, com essas falas. Eu acho que a salva de palmas pode entrar agora, né, porque...
E dizer para vocês que a partir de hoje, né, todo o relatório vai estar disponível no site do Panorama, então é www.panoramasaúdemental.org, então vocês podem acessar por lá, compartilhar, né, travar diálogos com os colegas de trabalho, familiares, né, os seus locais onde vocês atuam. E aí também gostaria de agradecer, né, em nome do Instituto Cactus e Atlas Intel, o engajamento e as contribuições da mesa de discussão. Então, acho que foi incrível, né, acho que a gente trouxe aí esse início de conversa e esse início de uma conversa dessa série histórica coletada de agora, e a gente continua esse papo depois, né? Então, queria agradecer a participação de todos aqui também presentes e a gente se encontra numa próxima. Ficamos por aqui hoje. Até breve.